Bem, meu nome é Bruno, eu sou o Brunão, né? Porque tem o Bruno e tem o Bruninho. Então acho que talvez você já consiga identificar quem é quem. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, a gente tirar esse final de semana para poder se conectar uns com os outros, fazer novas amizades, a gente se conectar com Deus. E esse tema é maravilhoso. Eu espero de alguma maneira poder comunicar para vocês quão especial essa mensagem essa manhã, porque ela realmente tem me transformado, ela tem me animado. Eu espero que eu possa passar um pouco disso para vocês hoje. Bem, a introdução, vamos só pensar um pouquinho, né? Rapidamente, eu sei que o Felipe falou, mas a gente começou com Alfa, certo? O Criador, o Deus poderoso, que tem um interesse peculiar na sua vida, porque Ele te fez. E Ele faz um convite para que você se relacione com Ele, certo? Depois nós tivemos ontem depoimentos de 4 pessoas que compartilharam como esse amor tem as transformado, como Jesus as alcançou, certo? E hoje a gente vai falar do ômega, como é que tudo termina, ou melhor, como tudo pode começar, certo? Então, a gente vai se concentrar hoje no livro de Apocalipse. É um livro estranho, né? É meio bizarro o livro de Apocalipse. Aparecem algumas imagens, figuras de dragões, de bestas, de seres esquisitos, com olhos em todos os lugares, chifres. Eu sei, o que é isso? O que a Bíblia está falando? João estava bem nesse dia? O que aconteceu com ele? Mas, na verdade, o termo Apocalipse significa revelação. É a revelação de Deus a João. Poderia ser esse nome, inclusive, do livro. Era muito comum na cultura judaica escrever esse tipo de literatura, chamada literatura apocalíptica, que era produzida em tempos de crise. Isso é muito importante entender. Tempos de dificuldade. O povo judeu ali, de 100 anos antes de Cristo até, ou melhor, 200 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Jesus, passou por muitas tribulações, muito sofrimento. Estrangeiros vieram, invadiram a sua própria terra, a sua própria casa. Judeus estavam morrendo, eles tinham que adorar outros deuses. Era muito sofrimento para aquele povo. E é aí onde surge a linguagem apocalíptica. E essa linguagem, o seu objetivo era infundir ânimo, coragem, esperança para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Esse era o objetivo. Enfatizando, mostrando, na verdade, o quadro mais amplo da história humana. Para que eles não ficassem perdidos na sua dor, mas vissem em perspectiva o que Deus ia fazer, enfatizando o fim do mundo, quando Deus reinará supremo em justiça e paz. Amém. Então era um tempo de perseguição. Naquele contexto, o culto ao imperador estava se tornando obrigatório. Você não tinha opção, né? É uma coisa que começou com Otávio Augusto. Alguém nasceu no mês de agosto aqui? Esse mês só existe por causa desse imperador. Ele quis eternizar o seu nome na história humana e mudou o calendário, pôs o nome dele ali, agosto. Tanto é que o tio dele, ele fez isso inspirado pelo tio. Sabe quem é? Alguém nasceu em julho aqui? Então Júlio César, não é? Agora, na época de João, o que acontece era um outro imperador chamado Domiciano, e ele era conhecido como perseguidor dos cristãos. É tão interessante porque esse cara, quando ele tinha os seus súditos se aproximando dele, ele exigia que os seus súditos dissessem: Dominus et Deus noster, que significa Nosso Senhor e Nosso Deus. Eu fico imaginando as cenas, né? Otaviano passando e os súditos: Dominus et Deus noster. Onde quiser que ele fosse, ele exigia ser chamado assim.
Não chame-o de Deus e Senhor para ver o que acontece. Mas o foco do livro de Apocalipse é Jesus. Porque Ele é o verdadeiro Senhor do tempo e não o imperador. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus eterno, todo-poderoso. E tem uma figura muito interessante que é a figura do leão. Ela é central no livro de Apocalipse, que vai mostrar aspectos do caráter, do ser de Jesus, como a sua coragem, a sua majestade, o seu valor como rei. Ele que de fato impera, e ele era o verdadeiro guerreiro que foi adiante e aniquilou para sempre o mal no mundo, o pecado, como André estava falando. Só que como ele fez isso? Ele fez isso através de uma outra imagem que tenta descrever o aspecto de Jesus, como um cordeiro, manso, suave, pacífico, rendido. E foi por meio do sacrifício da vida dele que ele alcança a redenção para todos nós. E essa imagem é central no livro de Apocalipse. O sangue de Jesus sendo a nossa fonte de salvação. Estão comigo, irmãos? Está dando para entender? Sim. Muito bem, eu vou falar mais disso um pouquinho adiante. Mas Jesus, então, é o único qualificado a iniciar algo chamado de o dia do juízo. E a gente vai falar de dois momentos hoje: o dia do juízo e o dia depois. Beleza? Então, ele é o Alfa e o Ômega, certo? Ele é o Senhor sobre a morte e sobre o destino humano. Ele tem a última palavra sobre o que vai acontecer com a sua vida, com a minha vida. É Ele que vai dar a última palavra. Agora, João, quando ele tem essa visão, ele é arrebatado para uma outra dimensão, para algum lugar no futuro. Só que não é um mundo encantado, gente. É o que há de mais real em tudo que Deus tem para revelar à humanidade. E esse dia é chamado dia do juízo. Eu não sei se você já viu, você curte Vingadores, esses filmes da Marvel. Vocês conhecem o Doutor Estranho? É muito da hora, não é? Quando ele abre aquele portal, né? Daqui a pouco você é tragado, sugado ali para... Eu fico imaginando talvez algo assim acontecendo com o João, né? Uma outra dimensão. Daqui a pouco ele está ali. O que é isso? Contemplando. Meu Deus. Ele chora nessa visão. Ele fica desesperado. Ele conversa com o anjo. Ele quer adorar o anjo. De tão maravilhoso. Sabe o que o anjo fala para ele? Meu filho, não faça isso. Eu sou servo como você. A gente está aqui para adorar o Senhor. Caramba. Tem noção? Eu gostaria de fazer um convite para você agora. A gente se imaginar no último dia. Topam? Vamos nos imaginar no dia do juízo final, em que a sua e a minha vida ouvirá um veredito. Que silêncio agora, parece que... A gente fala muito da graça de Deus, né? Mas vai ter juízo também, pessoal. Eu gostaria de convidar vocês comigo para lerem Apocalipse 20. Fala, Brunão! O Caio começou com Gênesis e eu vou terminar com o último livro da Bíblia, tá? Apocalipse. E com um dos últimos capítulos, que é Apocalipse 20. Então, lá no versículo 11, a Bíblia diz assim: Depois
vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo, que é a segunda morte. Aqueles cujos nomes foram encontrados no livro da vida aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu sinto que aos 40 anos, gente, talvez precise de um óculos, porque a letra está ficando muito pequena aqui. Vocês conseguem imaginar isso? Essa cena em que todos os seres humanos que passaram por esse planeta, desde a época da criação até o último dia, estarão reunidos diante do trono. Você consegue imaginar isso? Todos nós estaremos lá. Não há exceção. Você, eu, o Jeff, a Nick, todo mundo. Pensa naquele ente querido, aquele familiar que já se foi. Ele estará lá. Talvez sua avó, seu avô. Luiz Unite também estará lá. Max. O único problema é que não vai ter tempo para fazer perguntas para eles. Se você teve muito dinheiro na vida, se você não teve, se você deixou riquezas, acumulou diplomas universitários, não importa. Todo mundo estará lá em pé de igualdade diante do trono de Deus. Para pensar nisso, gente. Aquele silêncio. E livros. Você tem um livro com o seu nome na capa. Imagina aquele arquivo do FBI. Os caras tiram lá aquele arquivão pesado, na mesa, e começa a abrir. Tem tudo ali sobre a sua vida. Todas as suas ações, quer sejam boas ou ruins, todos os seus pensamentos estarão registrados ali. Tudo o que você falou em vida estará registrado ali. Imagina uma coisa dessa. Inclusive, aqueles websites secretos, ou aquelas coisinhas secretas no Instagram, que talvez a gente esteja vendo, também estarão registrados ali. Todos os seres humanos estarão ali. Agora você pode dizer, mas Brunão, Deus conhece o meu coração. Mas essa frase não justifica a gente sair fazendo qualquer coisa da nossa vida, o que dá na telha, porque isso é sério. É o dia do juízo. O que você quer que esteja registrado ali a respeito da sua vida? Depende do que você decidir agora com a sua vida. Não é verdade? Então o dia do juízo, ele não vai ser uma sessão de terapia em que Deus será o nosso psicólogo e a gente vai poder discutir algumas ideias. Mas Senhor, e a gente vai dar explicações para o que foi, para a nossa decisão que a gente escolheu. Não vai ter tempo para isso. Agora só não passarão para a morte
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Tem um outro livro, que é o livro da vida, que está lá também, na frente do trono, que é o livro do Cordeiro. Em outras palavras, são aqueles que durante sua vida entregaram, se renderam ao senhorio de Jesus, se renderam ao amor de Jesus. E se há uma esperança, é isso, é que Jesus pegue o livro que te condena e queime esse livro. E Ele tem o poder para fazer isso. Essa é a nossa única esperança. E que Ele te dê um nome novo no livro da vida, o livro que Ele está escrevendo com a história daqueles que estarão com Ele na eternidade. Jesus tem o poder para fazer isso. Eu gostaria, avançando mais um pouquinho, mas eu preciso explicar algo antes para vocês. Eu comecei a fazer um curso de pós-graduação em teologia lá no Mackenzie. Só que o Mackenzie é uma universidade onde eu fui convidado a primeira vez para estudar a Bíblia, há 23 anos atrás. E hoje eu volto para o Mackenzie, e é muito especial porque eu volto com a Camila, minha esposa. Eu me lembro lá na época, e hoje eu vejo Deus com o Gustavo, que tem se tornado um grande amigo. E a gente está lá com o propósito de servir a Deus, conhecido novas pessoas, Murilão, que está aí, muito especial tê-lo aqui. E eu fico pensando, puxa, se hoje eu pudesse voltar no tempo e ter uma conversa com o jovem Bruno. Bruninho. Se eu pudesse dar 2 conselhos para ele. Tudo bem que eu ainda não cheguei no dia do juízo, certo? Mas tempo se passou e muita coisa deu para aprender. O que eu diria para o Bruninho? Eu daria 2 conselhos para ele. Primeiro conselho, eu fico imaginando, tem uma praça lá no Mackenzie, com as árvores bonitas, e foi ali onde eu fui convidado. Estava sentado lendo um livro de linguística, fiz letras no Mackenzie, e eu fui convidado ali. Eu fico me imaginando, me aproximando do Bruninho, sentando no mesmo banco que ele. E aí, beleza, mano? Eu sei que você está estudando a Bíblia, né? Imaginando ali uns dias depois eu iria encontrá-lo. Eu sei que você está estudando a Bíblia, né? Ah, tô sim, claro. Short de surfista naquela época. Ia de chinelão pra escola. Bem, outra fase. Eu levaria até um mate com leite pra ele. Ah, sei que você gosta, né? Eu tô estudando a Bíblia assim, posso te dar 2 conselhos? Mas quem é você? Você não quer saber. Posso te dar um conselho? Vamos lá. Eu aceitaria um conselho até de um estranho, por curiosidade. Não resista o amor de Jesus. Uau! Eu gostaria de ler Apocalipse 5 com vocês. A gente fala de juízo, sim, mas a essência do juízo, Deus ele vai julgar porque Ele é um Deus íntegro, justo, santo, distinto de toda a sua criação, mas a sua essência é amor, e Ele julga por amor também, para honrar o seu próprio nome, porque Ele é a justiça final. Mas na sua essência há um amor abundante que jorra, que Ele quer lavar todo o planeta, quer alcançar todos os seres humanos. E olha só que passagem maravilhosa disso que vai acontecer no final do tempo, Apocalipse capítulo 5, quando toda a criação reconhece o amor de Cristo e o que Ele fez. Vamos lá. Versículo... Aqui está falando, né, da apresentação de Jesus. E aqui a gente vê... Só um minutinho, gente. Aqui no versículo 5. Este é aquele que veio
Desculpa. Não, é o 9, só que eu estou em 1 João. Eu me empolguei aqui. Pronto. Ali no 9, isso mesmo, bem na fala ali dos anjos. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sempre sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. A imagem que nós temos aqui é todo o cosmos, todo o universo, todo ser no mundo celestial e no mundo da criação, no mundo terreno, reconhecendo o amor de Jesus, reconhecendo o poder do sangue de Cristo, que transforma vidas, que dá esperança. Que cena extraordinária que é essa? Esse seria o conselho para o Bruninho: não resista ao amor de Jesus. Agora, por que eu não reconheceria esse amor? Como posso resistir tão tremenda afeição de Deus por mim? Quando eu penso na cruz, quando André compartilhou na ceia, como que eu posso, depois de conhecer isso, fazer vistas grossas ao amor de Deus? Então, o meu conselho é: decida conhecer mais sobre a vida e a mensagem de Jesus. Decida entender, descobrir mais quem foi Jesus Cristo. E aqui não é um casamento às cegas. O convite não é vem porque é legal, ou porque é um grupo bacana, vibrante, empolgante e tal. Não, o ponto aqui é: venha conhecer o que está na essência desse grupo. Venha conhecer o amor de Jesus por sua vida. Eu tenho um lembrete também aos que já conhecem desse amor, que já provaram, que já experimentaram desse amor. Você que sabe do que eu estou falando. Você pode pensar assim: tudo bem, Brunão, eu sei do que você está falando, eu conheço tudo isso, eu já experimentei isso, mas tem um alerta para a gente. O que eu faço, então? Como que eu continuo, então, minha caminhada? E uma outra coisa do livro de Apocalipse é: não perca o primeiro amor. Você precisa trazer a sua vida para a luz, de volta para a luz. E a gente vê uma passagem em 1 João, lá onde eu estava, que eu gostaria de ler com vocês. 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é bom e Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o mesmo autor do livro de Apocalipse. Olha o que ele fala aqui. E ele traz de novo a ideia do sangue de Jesus que purifica os pecados. Mas o encorajamento dele, para você que já é cristão, é: volte a andar na luz.
Fala do seu coração, o que está acontecendo. Peça ajuda, peça conselhos. Nunca perca o primeiro amor daquele que uma vez te alcançou. Tudo bem? Amém. Voltando, uma perguntinha para todos nós é: o que depois de 23 anos você falaria, aconselharia você mesmo? Você de hoje, o que você ouviria de você daqui a 23 anos? Agora a gente vai sair do dia do julgamento e a gente vai começar a entrar no dia seguinte. Só que a gente vai entrar no dia seguinte com duas perguntas em mente, porque assim, a grande verdade é o dia que seu coração parar de bater, só duas coisas importam. Isso Será que eu estou dentro? E a outra coisa é: eu consegui ajudar uma outra pessoa a estar dentro. Mais nada vai importar. Nada mais vai importar. E eu gostaria de finalizar lendo com vocês Apocalipse 21. Do versículo 1 ao 8. Que diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Só um detalhe: o mar aqui na simbologia judaica é a morte. Então não havia mais morte. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados e os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esse é o dia seguinte, o dia depois. E a visão revelada em Apocalipse aqui para a gente não é apenas nos informar sobre como será o último dia, como será o fim dessa era, mas é especialmente nos equipar com coragem, com fé, com confiança, com certeza nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus para o seu povo eleito, tanto naquela época, no primeiro século, quando os cristãos estavam refugiados em grutas, no escuro, talvez com uma chama de uma tocha, lendo essa carta pela primeira vez, com medo dos romanos, da perseguição, e tendo esperança que dias melhores viriam, que aquele não era o fim, aquele só era o começo da eternidade para eles. E é a mesma coisa para nós, é para nos trazer esperança, alegria, para qualquer seja a situação que você esteja enfrentando, qualquer desafio, por mais peculiar e estranho que seja para uma outra pessoa, não importa, há perspectiva, e a gente faz parte disso. E aqui a gente vê novos céus e nova terra,
É interessante porque a gente pode se perguntar, mas o que vai ser feito com a Terra destruída? Ela desaparece de fato, mas ela será renovada. E às vezes a gente não pensa, né? A gente acha que o céu é tipo todo mundo ganha asinha de anjo e vai embora. Não! Este planeta fará parte da nova criação de Deus. Nós estaremos aqui. Será que essa pousada ainda existirá? Deus será o nosso templo, o nosso local de adoração. Não vai mais existir um ponto, um lugar, não. Porque a presença do próprio Deus será a nossa morada. Imaginem isso. É um estado pleno de felicidade. Tudo que você chorou na sua vida, toda dor que você sentiu, você nem chegará perto de se lembrar disso. Qualquer doença, sofrimento, angústia, depressão, isso não existirá mais. Mas quem receberá isso tudo é quem tiver sede. Você tem sede pela eternidade, como o Luiz falou, e o Jonas na aula de ontem? Você deseja isso ardentemente? E eu volto para minha conversa com o Bruninho, porque está faltando um outro conselho. E se ele me perguntasse, Brunão, o que você ganhou? Eu não revelei ainda, né? Ô ser estranho, o que você ganhou com tudo isso? Fala, Bruninho, eu só perdi. E eu só tenho perdido. Eu perdi a minha impureza sexual. Eu vivi uma vida totalmente imersa num mundo de fantasias, em que eu corrompi a minha alma, totalmente escravizado, solitário, sem amigos. E eu fui liberto disso, eu perdi isso. Porque tem um prazer, né? Convenhamos, vocês sabem disso, né? O pecado, ele é gostoso. Não é? Senão a gente não procuraria o pecado. Mas eu tenho aprendido a enxergar um novo significado na vida através de um casamento, em que eu tenho aprendido o que é ter uma relação pura com minha esposa, desfrutando do desenho de Deus. Para quem deseja se casar, para quem tem esse sonho, é algo maravilhoso. Bruninho, eu também perdi uma outra coisa que era muito valiosa para mim: a minha vida de egoísmo, a minha vida narcisista, que eu apalpava, eu acalentava, como eu gostava daquela vida. Uma vida desconectada, sozinho, em que eu só ficava pensando em mim, na minha carreira, o que vai ser de mim, minhas expectativas, meus sonhos. E é interessante porque na perspectiva de Apocalipse, se você parar para pensar, alguns vão ser engenheiros, mas o que você construir de pontes, de coisas, não existirá mais um dia. Se você for um médico, por mais que você ajude a salvar muitas vidas, essas pessoas vão morrer um dia. Elas vão perder essa vida, a primeira morte, né? Elas vão experimentar um dia. Se você for um advogado, as causas que você ajudou estarão perdidas um dia, porque não terão mais sentido diante dessa nova realidade. E não que essas profissões não sejam importantes, eu sou professor, não é isso. Mas diante dessa visão, o que realmente importa? Então, Bruninho, o que eu tenho perdido é isso. Por outro lado, eu tenho ganhado um propósito, uma vida de servidão, amizades profundas, tantas amizades especiais que você não vai acreditar, cara. Eu não consigo passar tempo com todo mundo que eu gostaria. Crescimento espiritual através de ajuda, de amigos que me encorajam, me incentivam a ser mais como Jesus. Mas tem uma outra coisa, Bruninho, que eu perdi. E também era algo muito valioso para mim. O meu orgulho. E foi difícil.
cortar isso pela raiz, eliminar isso da minha vida, em que eu era o meu próprio Senhor, o Senhor de tudo que eu fazia, das minhas decisões, das minhas escolhas, até que eu aprendi que o sentido maior estava numa relação única com Jesus Cristo, em que eu deveria render a minha vida a Ele, me esvaziando de mim mesmo, para me encher do amor, da plenitude, da paz, da alegria plena que só Ele pode oferecer para a gente. Faz sentido? Com certeza. E concluindo, todos nós temos um grande privilégio de participar da mudança eterna na vida de outras pessoas. Fala pra mim, seja honesto, não é meio esquisito um cara de 41 anos voltar para a universidade depois de 23 anos para passar tempo com gente que tem a metade da minha idade, conversando, batendo papo, jogando games, jogando basquete e tal, fazendo bate-papo. Não é meio estranho? É um pouquinho. Fala! Parece um colorido que não combina, sabe a cor? Uma cor que não combina com a outra. No entanto, na visão de Apocalipse, é a coisa mais incrível que eu poderia estar fazendo da minha vida. Amém. Porque é um privilégio, é uma missão inacreditável, poder participar da mudança da vida de pessoas, mudar a eternidade, o destino final das pessoas. Isso é extraordinário. É você entender o efeito verdadeiro de Jesus na sua vida, o impacto dele. Que ele morreu por você, mas o resultado é que você morra para você mesmo. E que você viva para amar e ajudar outras pessoas a conhecerem desse Cristo. Amém. Não é verdade? Então, o meu encorajamento para todos nós é que a gente não se esqueça do que a gente faz parte. A visão de Apocalipse é algo extraordinário. E isso é realidade. Isso não é uma fantasia. A linguagem pode ser figurativa e literal. E às vezes a gente confunde com mera literatura e poesia. Mas é uma realidade, é uma linguagem humana que está descrevendo realidades espirituais que são impossíveis de traduzir. E João usa a linguagem apocalíptica, que era um recurso que ele tinha. Mas tudo isso é realidade e vai acontecer. Alfa e ômega. A gente pode achar que alfa é o começo, ômega é o fim. Não. O verdadeiro sentido de alfa e ômega é eternidade. É o que vai durar para sempre. E é isso Jesus. Então lembre-se, nunca resista ao amor de Jesus Cristo. Porque vale a pena perder qualquer coisa que seja nesse mundo para ganhar a sua vida eterna ao lado daquele que te amou. Obrigado, irmãos.